Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Meu anjo protetor. Luciano e amigos, eu escrevo essa história com lágrimas nos olhos, lembrando de uma vida de lutas e milagres que eu jamais imaginei viver. Éramos só eu e meus 2 filhos, e nós sempre fomos muito pobres. Morávamos em uma comunidade simples no Rio de Janeiro, onde cada dia era uma batalha para sobreviver. O meu filho, Tiago, aos 14 anos, era o homem da casa. Ele cuidava de mim e da sua irmã de apenas 7 anos, com uma maturidade e um amor que aqueciam o meu coração, mesmo em meio a tanta dificuldade. Meu filho Tiago trabalhava sem reclamar. Ele catava latinhas, fazia reciclagens, vendia balas no farol e em outros dias ele recolhia qualquer material que pudesse ajudar a complementar a nossa renda. Ele sempre dizia que estudaria muito e ganharia dinheiro para nos tirar daquele lugar miserável. Com um sorriso tímido, ele prometia pagar os estudos da irmã e brincava dizendo que eu, a mãe, poderia ficar em casa vivendo como uma dondoca. Essas palavras faziam a gente rir, mesmo quando a vida parecia não ter motivos para sorrir. Eu, que trabalhava com costura e enfrentava uma deficiência nas pernas que nunca se desenvolveu, via nele o meu maior orgulho. O Tiago nunca reclamava e sempre chegava em casa com um sorriso no rosto, como se dissesse que, apesar de tudo, a esperança ainda existia. No dia do meu aniversário de 38 anos, o Tiago saiu de casa prometendo que logo voltaria. Antes de sair, ele me ouviu dizer que estava com vontade de comer camarão empanado, e com aquele olhar sério, ele disse que daria um jeito de comprar. Eu disse que não precisava, dizendo que tínhamos prioridades, mas ele apenas abaixou a cabeça e partiu. Aquela noite, enquanto eu preparava a janta com todo carinho para comemorar o meu dia, algo inexplicável aconteceu. De repente, a minha vizinha chegou correndo e gritando que na entrada da comunidade houve uma troca de tiros e que o meu filho tinha sido atingido. O meu coração parou. Ela chamou 2 amigos para me ajudar a descer até lá e quando eu cheguei, eu encontrei meu filho estendido no chão, sem vida. Eu não conseguia acreditar. Lá, em meio àquela cena terrível, eu percebi que ele segurava uma sacolinha. Com as mãos tremendo, eu abri e vi que nela continha uma porção de camarão empanado e uma caixinha de bombons, o presente de aniversário que ele havia comprado para mim. Luciano, a dor que eu senti foi indescritível. Foi como se a minha alma estivesse sendo dilacerada. Não era uma dor física, mas um vazio profundo, como se cada batida do meu coração gritasse de sofrimento. O seu enterro foi cercado de lágrimas de colegas, professores e vizinhos que o admiravam. Após a cerimônia, eu me sentia um objeto quebrado, sem sentimentos, vivendo apenas em um estado de apatia. Eu pedi a Deus para morrer também, achando que talvez assim eu pudesse escapar de tanta dor. Os dias se arrastaram como longas noites sem fim. A minha casa, antes cheia de risos e esperanças, transformou-se em um lugar sombrio. Eu me trancava no quarto e evitava qualquer contato com o mundo. Foi nesse período de desespero que coisas estranhas começaram a acontecer. À noite eu ouvia vozes baixas sussurrando no corredor. Sombras se moviam pelas paredes e por instantes eu sentia como se alguém estivesse me observando. Os vizinhos diziam que a comunidade estava mal assombrada, mas eu sabia que a presença não era de um simples espírito qualquer.
No meu aniversário seguinte, eu decidi me isolar. Eu não queria visitas e eu não queria lembrar que a vida podia ter momentos de alegria. Eu passei o dia inteiro trancada no quarto, sentindo que cada minuto era uma eternidade de sofrimento. Foi então que, do nada, eu ouvi uma batida na minha porta. Um motoqueiro apareceu entregando uma sacola com meu nome, dizendo que a encomenda já estava paga. Com as mãos trêmulas, eu peguei a sacola e, ao abri-la, eu encontrei uma porção de camarões empanados. O meu coração disparou. Eu não havia mencionado essa vontade a ninguém. Com o coração acelerado, eu olhei para a porta do meu quarto e, para minha incredulidade, eu vi o Tiago. Ele estava ali, em pé, com um sorriso radiante e os olhos brilhando de amor. Ele me disse com a voz suave: "Mãe, fique em paz. Eu estou bem e eu quero que você siga vivendo. Eu vou cuidar de você mesmo que seja de outro lugar." Aquele momento parecia um milagre, uma resposta às minhas preces. Era como se o tempo tivesse se curvado para me dar uma última chance de felicidade. Ainda sem acreditar, eu senti lágrimas de alívio e alegria escorrerem pelo meu rosto. Naquele instante, a escuridão que habitava minha alma começou a se dissipar. O arrepio que me percorria era de esperança, e eu senti que, de alguma forma, o espírito do Tiago havia retornado para me proteger. A partir daquele dia, algo mudou na comunidade também. Vizinhos que antes sussurravam sobre fantasmas, agora comentavam que a presença do Tiago era sentida em cada esquina, como se ele estivesse ali, ajudando a todos que sofriam. Com o tempo, eu fui percebendo sinais sutis. Pequenos objetos se moviam sozinhos e, em noites de tempestade, eu ouvia a risada leve do Tiago brincando no quintal. Em uma dessas noites, enquanto costurava, eu vi uma sombra passar pela janela e, por um breve instante, a imagem do meu filho acenou para mim. Essa visão me enchia de uma paz inexplicável, como se ele estivesse me dizendo que, mesmo na morte, o amor jamais se perde. Eu passei a acreditar que havia algo de sobrenatural na minha vida, um elo que jamais se quebraria. O Tiago, mesmo tendo partido, continuava a cuidar de nós e a trazer conforto onde a dor insistia em ficar. Aos poucos eu fui redescobrindo a vontade de viver. Eu comecei a sair de casa, a participar das pequenas festas da comunidade e até a sorrir novamente, lembrando-me das palavras do meu filho. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca comprará o amor e a proteção que temos uns pelos outros. A cada aniversário que eu passava, a visita do Tiago se tornava mais presente e reconfortante. Em um desses aniversários, enquanto eu celebrava com os poucos amigos que ainda me restavam, eu senti uma brisa suave e eu ouvi uma vozinha que dizia: "Mãe, eu estou sempre com você." Naquele dia, a comunidade se uniu para prestar homenagem ao meu filho, lembrando a sua bondade e a sua coragem. Foi como se a luz dele tivesse iluminado não só a minha vida, mas a de todos ao redor. Hoje, ao olhar para trás, eu percebo que a minha vida foi marcada por uma tristeza imensa, mas também por um amor que ultrapassa as barreiras do mundo físico. O Tiago estaria hoje com 27 anos, e eu sei que com certeza ele seria um grande homem. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas naquilo que o coração guarda. A lembrança de um filho amado que, mesmo após a morte, volta para nos mostrar que o amor é eterno. Luciana, minha história se espalhou pela comunidade e, aos poucos, outros começaram a contar relatos semelhantes, encontros inesperados, mensagens deixadas de forma misteriosa e a sensação reconfortante de que alguém querido está sempre por perto. Talvez essa seja a prova de que, em meio à escuridão, sempre há uma luz que nunca se apaga.
Eu sou a prova viva de que mesmo depois de uma perda devastadora, o amor pode ressurgir das sombras e transformar a dor em esperança. Hoje eu sigo a minha vida com um coração leve, sempre esperando a próxima visita do Tiago, o meu anjo protetor. E todas as vezes que eu olho para uma porção de camarões empanados, ou eu vejo uma caixa de bombons, eu sinto que ele está me lembrando que mesmo no sobrenatural, o amor de um filho é o presente mais valioso que alguém pode receber. Muito obrigada a todos. Ele continua vagando por lá. Boa noite, meus amigos. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Era o dia do casamento da minha amiga, uma jovem de 22 anos que sempre foi cheia de vida e alegria. Tudo estava para ser um dia de festa, mas algo muito estranho aconteceu. Desde o começo da manhã, eu já sentia que havia algo fora do normal. Ela andava meio diferente, com um olhar distante, como se estivesse preocupada com alguma coisa que ninguém mais via. No salão de beleza, enquanto ela se arrumava para o grande momento, eu notei que o seu semblante estava estranho. Ela falava baixinho, quase para si mesma, que estava vendo um homem de capa preta sempre atrás dela. Eu tentei ignorar, achando que era nervosismo de costume antes de um dia tão importante. Afinal, o casamento é sempre um dia de ansiedade. Mas aquela situação não me parecia normal, principalmente porque ela nunca fazia esse tipo de comentário. Enquanto ela ajeitava o cabelo, de repente ela se levantou da cadeira assustada e gritou que tinha visto um homem de capa preta no espelho. Ela disse que aquele homem ainda estava ali, esperando para levá-la. Por um instante, o tempo pareceu parar. Eu fiquei ali sem saber o que fazer, tentando acalmá-la. Ela disse que devia ser o nervosismo, que era o dia do casamento e que tudo iria ficar bem. Mas por dentro eu estava tomada pelo medo. A minha amiga sempre foi uma pessoa sensata e não falava bobagens. Aquilo não podia ser apenas imaginação. O clima no salão ficou pesado. Outras pessoas começaram a notar que ela estava perturbada e alguns até trocaram olhares preocupados. O noivo, que sempre foi calmo e gentil, já mostrava sinais de aflição, mas parecia tentar manter a compostura para não atrapalhar o momento. Mesmo assim, o ambiente estava carregado de uma energia estranha, uma coisa que eu não consigo explicar. Então chegou o momento de partir para a igreja. Ela subiu no carro quase pronta para entrar e dar início à cerimônia. Eu fiquei ali torcendo para que tudo se resolvesse e que ela se acalmasse. Mas naquele instante, uma coisa inexplicável aconteceu. Assim que ela abriu a porta do carro, prestes a entrar na igreja, ela simplesmente caiu morta. Foi como se a vida dela tivesse se apagado de repente. O choque foi tão grande que ninguém conseguia acreditar. Foi uma cena de desespero total, correria, gritos, lágrimas, e o noivo, que parecia não aceitar aquela perda, ficou arrasado, quase em prantos. Luciana, eu não sei como explicar o que eu senti naquele momento. Foi uma mistura de tristeza, medo e uma sensação de que algo sobrenatural havia ocorrido. A morte dela foi súbita, sem nenhum sinal de doença ou explicação lógica. Naquele dia, aquela tragédia marcou a vida de todos que estiveram presentes. O que mais me assombra é a lembrança do que ela disse, daquele homem de capa preta. Será que ela estava realmente vendo algo que ninguém mais via? Será que aquele homem era uma presença que vinha de algum outro mundo? Depois do ocorrido, o noivo passou dias sem conseguir dormir. Ele dizia que não conseguia tirar da cabeça a imagem dela naquele dia e que sentia como se aquela presença tivesse ficado com ela para sempre. Alguns dos amigos e familiares começaram a comentar que nos dias que se seguiram,
Eles ouviram barulhos estranhos na igreja e na casa da noiva. Eles diziam que algumas noites eles viam uma sombra vagando pelo corredor, sempre com uma capa preta, como se estivesse à espreita. Eu, que presenciei tudo, não consegui tirar da cabeça a sensação de que algo estava ali, agindo daquela forma tão misteriosa. Algumas semanas depois eu resolvi voltar à igreja para tentar entender melhor o que havia acontecido. Eu cheguei sozinha, com o coração apertado e a mente cheia de perguntas. Enquanto eu caminhava pelos corredores vazios, eu senti um frio intenso, como se alguém me observasse. Eu parei em frente a um grande espelho antigo, e foi então que, por um breve instante, a imagem que eu vi me deixou paralisada. Luciano, eu juro pela felicidade dos meus filhos que eu vi, refletido no vidro, a figura de um homem de capa preta parado bem atrás de mim. O meu sangue gelou e eu saí correndo daquele lugar, sem nunca conseguir explicar a ninguém o que eu tinha visto. Não demorou muito para que outras pessoas na comunidade começassem a relatar experiências semelhantes. Alguns moradores contam que em momentos de grande tristeza, uma figura vestida com uma capa preta aparecia para levar embora as almas dos que ainda sofrem. Outros dizem que aquela presença é um tipo de aviso, um lembrete de que a morte pode chegar de forma inesperada, mesmo nos dias mais felizes. Para mim tudo aquilo parecia assustador, mas também de alguma forma reconfortante. Talvez a minha amiga tivesse sido escolhida para estar com aquela presença que a levava para um lugar onde não haveria mais dor. Eu mesma comecei a ter sonhos estranhos, onde eu via minha amiga sorrindo, mas sempre acompanhada daquele homem misterioso. Nos sonhos, ela me dizia para não ter medo, que ele a protegeria e que um dia eu entenderia tudo aquilo. Eu acordava suando frio e com o coração acelerado, me perguntando se aquilo era apenas fruto da minha imaginação ou se havia algo de real nesses fenômenos. Com o passar dos anos, a história do dia do casamento se espalhou pela cidade. Muitos até hoje lembram daquele dia com muita tristeza. O noivo, que não superou a perda, acabou deixando a cidade e nunca mais ninguém soube dele. Para alguns, aquele episódio se tornou quase uma lenda, um aviso sobrenatural de que há forças que não podemos controlar. Eu, que vivi tudo de perto, sei que não foi apenas imaginação. Aquela presença, aquele homem de capa preta, parecia ter marcado aquele dia de forma irrevogável. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que nem sempre as coisas têm uma explicação lógica. Às vezes, o inexplicável bate à nossa porta e nos lembra que há mistérios nesse mundo que estão além da nossa compreensão. Eu continuo vivendo com a sensação de que em algum lugar, aquele homem de capa preta ainda vigia, como se estivesse esperando o momento certo para voltar. Talvez ele esteja ligado ao destino das pessoas que, como a minha amiga, enfrentaram momentos de dor intensa e se viram diante do desconhecido. Meus amigos, eu estou contando essa história hoje não para assustar ninguém, mas para lembrar que mesmo nas horas mais sombrias, há segredos que a vida nos revela de uma forma inesperada. Eu ainda me pergunto se a minha amiga realmente viu aquilo ou se tudo não passou de um delírio provocado pelo nervosismo do dia. Mas a forma como ela falou, a tristeza em seus olhos e a repentina morte me convenceram de que havia algo mais, algo que ninguém pode explicar. Essa é a minha história. Uma lembrança de um dia que eu jamais vou esquecer. Um dia em que o impossível se fez presente e mudou a vida de todos nós. Eu espero que, ao ouvir a minha história, vocês também possam refletir sobre os mistérios da vida e nunca deixem de acreditar que, às vezes, o inexplicável está mais perto do que imaginamos. Muito obrigado a todos pela atenção. O sopro
do destino. Olá, eu sou a Ive, do Rio de Janeiro, e eu estou adorando escrever e ouvir as minhas histórias no canal. O que eu vou contar agora foi uma bênção em minha vida e algo que eu jamais poderia imaginar que eu passaria. Na primeira semana de junho de 2011, eu estava deitado no sofá assistindo TV. Eu acabei adormecendo e a minha filha me deixou descansar enquanto ela desligava a televisão. Quando eu acordei, eu ouvi o choro de uma criança. Surpresa, eu olhei para o outro sofá e eu vi um menininho de aproximadamente 2 anos, pelado e chorando. O meu coração disparou e por um instante eu pensei que eu estava sonhando. Eu esfreguei os olhos, mas ao olhar novamente, o menino havia sumido. Naquele exato momento, eu tive a convicção de que aquele menino era o meu neto. Mesmo sem ter confirmado a gravidez com a minha filha, no dia seguinte eu comecei a preparar o enxoval do bebê em segredo. Para mim, aquele acontecimento era mais que coincidência. Era um sinal, um presente sobrenatural que o destino me enviava. Eu não conseguia explicar como poderia ter visto algo que ninguém mais notava, mas a sensação era intensa e verdadeira. Eu passei os dias seguintes com uma mistura de medo e esperança, aguardando a confirmação que só veio em meados de julho, quando a minha filha finalmente me contou que estava grávida. Hoje o meu neto tem 13 anos e se transformou em um adolescente muito alto, com 1,80 m de altura, e já é o amor da minha vida. Olhando para ele, eu ainda recordo vividamente aquele momento sobrenatural que mudou tudo. Cada sorriso, cada abraço parecia carregar a magia daquele dia em que o destino se fez presente. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que o espírito que eu vi naquela primeira semana de junho não foi um mero engano, mas sim o prenúncio de uma vida cheia de amor e de proteção. A minha família e os amigos passaram a enxergar a história de uma forma diferente. Alguns ficaram céticos, outros acreditaram ser um milagre. Mas para mim não havia dúvidas. Aquele encontro, mesmo breve, selou o início de uma nova fase em nossas vidas. Hoje, ao relembrar o acontecido, eu sinto uma mistura de emoção e gratidão, como se aquele menino que apareceu no sofá me tivesse dado a certeza de que o amor ultrapassa todas as barreiras, inclusive as do mundo invisível. Essa história, que começou com um choro e um vislumbre no sofá, transformou-se na prova de que o sobrenatural e o cotidiano se entrelaçam de formas misteriosas. O sopro do destino marcou a minha vida para sempre, e hoje, cada olhar do meu neto me recorda que às vezes o amor vem de onde menos se espera, e que ele pode ser tão real quanto os milagres que o universo nos reserva. Tenham todos uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Os espelhos. Boa noite, Luciane e amigos. Eu sou uma grande fã do canal e hoje eu estou enviando um relato sobre uma coisa que até hoje ainda me atormenta. Eu me chamo Amanda. Eu tenho 39 anos e eu sou da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Luciano, eu sempre tive muita fé em Deus. Porém, no carnaval de 2008,
acontecia um acidente de carro com a minha mãe. Inclusive, era para eu estar nesse carro, mas eu acabei não indo. Foi um momento difícil para todos, mas a minha mãe sobreviveu. Porém, ela ficou com algumas marcas no rosto, pois o vidro se quebrou e acabou acertando em cheio o rosto dela. Eu agradeci muito a Deus pela vida da minha mãe, mas algo dentro de mim mudou. E eu até hoje não consigo mais ter a mesma relação com Deus, e devido a esse episódio, eu acabei me afastando muito dele e deixando a minha fé um pouco de lado. Como eu vejo vultos desde muito nova, esse momento de crise parece que aumentou ainda mais essas aparições. E foi quando então eu tive essa experiência que eu vou contar agora. Algum tempo depois do acidente, eu estava me arrumando para sair de manhã bem cedo. Quando eu estava quase saindo de casa, eu parei na frente do espelho do meu quarto para dar uma última olhada. Foi quando eu olhei para a porta do meu quarto através do espelho e eu vi uma mulher de cabelos encaracolados bem alta e morena, usando um vestido branco e que estava olhando fixamente para mim. Essa foi a primeira vez que eu vi um vulto olhando diretamente para mim. Aquilo me deu muito medo, pois o seu olhar era muito assustador. Então eu parei de olhar para o espelho e olhei diretamente para a porta do meu quarto, onde ela supostamente estaria. Mas eu não vi nada. Ela só aparecia quando eu olhava através do espelho. Desde então eu tenho tido uma estranha relação com espelhos, coisa que eu só percebi tempos depois. Eu quebrei todos os espelhos da minha casa, não propositalmente. Mas se eu pego em um espelho, mais cedo ou mais tarde, eu acabo quebrando ele. Meus amigos, eu não sou muito de acreditar em crendices e lendas, mas esse fato até hoje me intriga. Será que foi só coincidência? Ou eu passei por uma situação realmente sobrenatural? Muito obrigado a todos que leram o meu relato até o final. Tenham todos uma excelente noite.